O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos terminando o tempo comum. Amanhã, ou melhor, já hoje à tarde, com a celebração já do vespertina do Advento, do primeiro domingo do Advento, nós iniciaremos não apenas um novo tempo litúrgico, o tempo do Advento, iniciaremos o ano novo na igreja, o ano novo litúrgico. Sairemos do ano A e começaremos o ano B, em que aos domingos, normalmente, nós ouviremos a proclamação do Evangelho de São Marcos e durante as festas e solenidades, normalmente, o Evangelho, durante as solenidades, geralmente o Evangelho de São João ou algum outro Evangelho apropriado. Pois bem, então durante esta última semana, quase que massivamente, quase que a exaustão, nós ouvíamos trechos da Sagrada Escritura que nos levavam a refletir a respeito do fim dos tempos e a respeito do julgamento final. Isto é, uma realidade, duas realidades que nós não podemos nos esquecer, embora nós tenhamos a tentação de, não negando literalmente, nós temos a tentação de viver como se isso não fosse existir. Isto é, nós não refletimos sobre isso constantemente e nem aplicamos constantemente na nossa vida. Isto é, este mundo passará. Este mundo, para muitos, passará de repente, porque a primeira verdade é essa, nós até refletíamos ontem: este mundo passará. Para muitos, este mundo passará de repente, isto é, nós nem perceberemos de que o nosso fim já está chegando, isto é, virá assim do nada, né? Eu dizia ontem que nós pensamos às vezes que as pessoas têm um processo de que elas vão morrendo, de que o mundo está passando. Não necessariamente, para alguns em plena juventude. Pois bem, este mundo passará. Para muitos, este mundo passará de uma forma brusca, de repente. O Senhor usa a expressão: o dia do Senhor virá como um ladrão, ou, diz aqui, pois esse dia cairá como armadilha, isto é, de uma maneira inesperada. E não apenas este mundo passará, e este mundo passará de repente, mas este mundo será julgado. Isto é, um dia, nós estaremos diante do Senhor e seremos julgados pelos nossos atos. São Pedro, na sua segunda carta, ele fala a respeito dessa realidade. Ele diz assim: queridos, é pela segunda vez que eu escrevo para vós, para despertar em vós um espírito sincero, para despertar em vós esse espírito de fé, porque muitos por aí, já no tempo de São Pedro, muitos por aí dizem: o Senhor não veio ainda, será mesmo que Ele virá? Será que
não é história da carochinha, isso daí de ficar esperando a vinda do Senhor e o seu juízo, isso já no tempo de São Pedro. Então é claro que, infelizmente, se você, dependendo do círculo em que você se encontre, se você falar de juízo, de segunda vinda do Senhor, muitos vão olhar para você com olhar de espanto ou olhar de descrédito, como que, você acredita nisso? Isto é, o mundo acaba quando a gente morre simplesmente, não haverá nenhum juízo. Pois bem, segundo Pedro, capítulo 3, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, do versículo 1 e seguintes. Aqui no versículo 3, São Pedro diz: antes de tudo, deveis saber que no fim dos tempos virão homens cínicos e caçoadores, né, que vão fazer chacota, que vão caçoar da nossa fé, entregues aos seus apetites carnais, e que dirão: o que aconteceu com a promessa da vinda do Senhor? Isto é, ele nem veio ainda, o que aconteceu? Isto é, como que zombeteiramente falando a respeito disso. E São Pedro diz, no versículo 9, o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns podem pensar, mas Ele tem paciência para convosco, pois Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Versículo 10, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Isto é, no dia que a gente não sabe, numa hora em que a gente não espera. Por isso, versículo 14, por isso, queridos, esforçai-vos nesta esperança, para vos mostrardes em paz e sem mancha nem defeito. O evangelho de hoje usa uma outra expressão, diz: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força e escapar a tudo o que deve acontecer, e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, o Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, falando a respeito de realidades da fé e da moral, ele faz uma afirmação que se adequa muito bem para nós, refletindo esses textos e para o mundo atual. Ele diz assim, que os homens, em alguns pontos, eles procuram persuadir-se de que seja duvidoso ou falso aquilo que eles não querem que seja verdadeiro. Isto é, em algumas questões, em alguns pontos, os homens aqui, ele está se referindo às pessoas mundanas. Elas tentam se convencer de que é falso ou duvidoso aquilo que eles não querem que seja verdade. Então, não, sei lá se Jesus Cristo virá, se haverá um julgamento, sei lá se vai haver mesmo um juízo final e o fim do mundo nesse sentido cristão. Não, o fim do mundo é quando eu morrer. Isto é, nestas questões, os homens muitas vezes querem se persuadir que seja falso ou duvidoso aquilo que eles não podem suportar que seja verdadeiro. Porque se você diz, não, no fim eu estarei diante de Deus e eu prestarei contas por tudo aquilo que eu fiz, nada ficará em branco, porque um livro será aberto no qual tudo está contido. Então, sem sombra de dúvidas, eu prestarei contas dos meus atos. Uma coisa, uma atitude que é propriamente, tipicamente católica, é o que? Ela não tira a tensão da fé. Isto é, a fé católica, a teologia católica, ela nem vai enfatizar a misericórdia de Deus em detrimento do juízo, da justiça do juízo,
nem vai enfatizar a justiça em detrimento da misericórdia. Isto é, são as duas coisas. O Senhor é misericordioso, sim, mas o Senhor vai julgar com justiça. O Senhor é misericordioso, sim, mas um livro será aberto no qual tudo está contido, e nós responderemos por todos e cada um dos nossos atos. Então, nem escolhemos uma coisa e nos esquecemos da outra, nem escolhemos a outra e esquecemos aquela coisa. As duas realidades estarão presentes. Pois bem, se nós então levarmos a sério, se nós refletirmos e levarmos a sério esta realidade, isto é, o Senhor virá e julgará. O juízo será para todos nós. Ninguém escapará do juízo. E o Senhor levará em conta todos os nossos atos, os bons e os maus. Isso nos faria ter uma atitude diferente na nossa vida. Porque se é verdade então que o Senhor virá, eu preciso de verdade me preparar para a sua vinda. É por isso que alguns tempos no ano, no calendário litúrgico, eles enfatizam essa preparação. O advento é um deles. Nós nos preparamos para o Natal. Depois, durante o advento, nós veremos que também existe um outro tipo de preparação. Não é apenas para o Natal, mas é também uma preparação para a vinda final do Senhor. E durante a Quaresma nós também nos preparamos para a passagem do Senhor, para a Páscoa. Pois bem, então no Evangelho de hoje, Jesus diz: tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Isto é, a pessoa já está com a fé enfraquecida, porque ela reflete pouco, ela reza pouco os seus dados de fé. Ela pensa pouco nas realidades eternas, nas realidades espirituais. Ora, qual é a tendência dessa pessoa que não reflete sobre a fugacidade da vida? Isto é, essa vida é passageira. A felicidade que esta vida nos concede é imperfeita, além de ser passageira, é imperfeita. Então eu preciso me empenhar naquilo que não passa e que é perfeito. Ora, mas uma pessoa que não reflete de verdade, que não reza de verdade sobre isso, uma pessoa que constantemente aqui eu digo que todos os dias, não pede a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança, aumenta, Senhor, a minha caridade, o meu amor para contigo e o meu amor para com os meus irmãos. Uma pessoa que não está vigilante, sabendo que nós somos fracos e pecadores e com facilidade nós deixamos de ter um empenho espiritual. Ora, imagine, sei lá, um diabético, e ele gosta de açúcar, e de vez em quando ele dá uma beliscadinha, e você diz: fulano, cuidado com açúcar, você é diabético. Ah não, mas eu tenho aqui eu ia dizer nimesulida, esqueci o nome da coisa. Insulina. Nimesulida. Eu tenho a insulina. Eu sei, mas cuidado, você é diabético. Isto é, cuidado, você é pecador. Você é fraco, você foi tocado pelo pecado. Você tem uma ferida, você tem a concupiscência em você. Você diz: não, mas tem até a confissão. Eu posso me confessar, e os pecados veniais eu peço perdão a Deus, e Deus perdoa, né? Pecado venial não precisa nem confessar, né? Eu posso, né? Mas não é necessário. Não, eu peço perdão na missa, eu peço perdão, imagine. E os pecados mortais, Deus me livre, mas se eu pecar, eu confesso. Mas lembre-se, cochilou, o cachimbo cai. Você precisa estar constantemente atento, vigiando, porque, como diz nosso Senhor, o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca.
E o diabo é como um leão a rugir, São Pedro que diz. O diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Pois bem, então nosso Senhor diz aqui, cuidado, tomai cuidado, porque o nosso coração, se a gente se esquece das realidades espirituais e se entrega intensamente às realidades passageiras, à comida, à bebida e às preocupações, entenda, você não só tornará o seu coração insensível às coisas de Deus, como você vai usar até as coisas que passam de uma maneira exagerada. Quando você se esquece do Senhor, o seu coração se torna insensível para as coisas de Deus, e você vai usar de uma maneira exagerada daquilo que em si até seria lícito, porque afinal de contas comer é lícito, beber é lícito, e preocupar-se com as coisas é lícito. Ora, quem é que não se preocupa com o filho que adoece? Quem é que não se preocupa com as contas que tem que pagar? Ele se senta, ele põe tudo na ponta do lápis para ver se ele pode comprar aquilo ou aquilo outro, se o dinheiro que ele tem é suficiente. Isso é lícito. Mas quando ele se esquece das coisas espirituais, o seu coração se torna insensível, e assim, é uma bola de neve. O seu coração se torna insensível, aí ele se dedica exageradamente às coisas que passam, aí o seu coração se torna ainda mais insensível, aí ele se entrega ainda mais às coisas que passam, e o seu coração se torna ainda mais insensível, e essa bola de neve só vai crescendo cada vez mais. Então, neste sentido, como é importante também, não apenas refletir a respeito da nossa fé, mas também fazer penitência, alguma penitência que modere o meu uso das coisas. Então aqui as preocupações da vida, a gula e a bebedeira e a embriaguez, então significa que nos faz pensar o quê? Em alguma penitência corporal, para que eu saiba não só oferecer a nosso Senhor essa penitência, mas como eu modere o meu apetite pelas coisas. Por quê? Porque, meus santos, nós temos alma. Aqui assim vem um problema, quer dizer, algo bom, mas que se torna um problema quando não orientado. Você não vai ver um animal se embriagando, e você não vai ver um animal cometendo gula. O cachorro come, e ele come até ele ficar saciado. O ser humano, quando ele se esquece de Deus, ele tem alma, ele tem um buraco bem grande no peito dele, e só Deus pode preencher. Então ele tem alma, ele tem uma sede do infinito. Ora, se ele não procura satisfazer essa sede de Deus que ele tem nele, se ele não direciona isso para Deus, ele vai direcionar isso para as coisas. Então ele vai querer encontrar nas coisas aquela felicidade, ele vai querer preencher com coisas aquele buraco que existe no coração dele. E nós temos um buraco do tamanho de Deus, isto é, nossa alma, ela precisa ser preenchida com Deus. E se eu não me alimentar de Deus, eu vou buscar nas coisas e nas pessoas aquilo que eu deveria buscar em Deus. Então eu vou usar mal as coisas, e eu vou sufocar até as pessoas, esperando que elas me deem aquilo que só Deus pode me dar. Lembra daquela oração coleta, se eu não me engano é a 17ª oração do tempo comum: caminhando entre as coisas que passam, abraçar, as que não passam. Isto é, nós iremos usar as coisas que não passam, nós iremos comer, nós iremos beber, nós iremos trabalhar para ter dinheiro para pagar as nossas contas e fazer as compras necessárias,
mas nós não iremos deixar o nosso coração se entregar a essas realidades, porque ele vai ficar entorpecido, dormente, insensível. Aí é claro, você reza e a sua alma não se eleva, você procura meditar nas realidades do alto, mas como o seu coração está apegado apenas às realidades de baixo, às realidades passageiras, você não alça voo, isto é, você não consegue deslanchar na vida espiritual. Então assim, são esses pontos, isto é, meditar sobre as realidades da fé, as realidades eternas, as realidades espirituais, meditar sobre o juízo que acontecerá e a fugacidade, que este mundo é passageiro. Este é um ponto. Um segundo ponto é o que? Fazer alguma penitência que modere os nossos instintos e que nos, de alguma maneira, nos dê essa sabedoria de usar das coisas passageiras, sabendo que elas são passageiras. Então, de alguma penitência, seja, aqui eu me refiro particularmente a este tempo do advento, do qual nós nos aproximamos, né? Então, alguma penitência, uma comida de que você se abstém, algo que custe um sacrifício físico, uma oração mais demorada, uma vigília em que você luta contra o sono, mas algo que sensível fisicamente lhe custe. E o combater o homem velho com as suas imperfeições e os seus pecados. E termino aqui então com um texto de São Paulo, que ele fala a respeito da vinda de Cristo e diz qual deve ser a nossa postura. Romanos capítulo 13, versículo 11 e seguintes. Então, Romanos capítulo 13, versículo 11. Reconhecei o momento em que viveis, porque já é hora de despertar. Isso aqui é uma linguagem de São Paulo, que ele fala o quê? Quando o Senhor vier, ele vai nos chamar a todos. Já é hora de despertar, porque a salvação está bem próxima. A noite já está avançada, o dia se aproxima. Então percebe que é toda uma linguagem escatológica. O Senhor está se aproximando. E segundo São Paulo, qual deve ser a nossa atitude? Já falei duas. Já falei o que? De refletir sobre isso, pensar mais sobre a morte, pensar mais sobre o juízo, que isso nos dará uma sabedoria maior na vida, fazer alguma penitência para que nos ajude a moderar o nosso uso das coisas e o nosso apetite sensível. E o terceiro ponto é o que São Paulo vai dizer agora: a noite está avançada, o dia se aproxima, despojemo-nos das ações tenebrosas e revistamos a armadura luminosa. Isto é, despojemo-nos do pecado, do homem velho, daquilo que não pertence a Deus, e revistamo-nos das armaduras da luz de Cristo. Procedamos com decência como de dia, isto é, quando se faz algo de errado, se faz às escondidas, se faz na escuridão. Escuridão aqui entenda o que? Escondido. Então São Paulo diz: proceda como em pleno dia, que as suas atitudes sejam como que diante de todos. Procedamos como em pleno dia, nada de comilanças e bebedeiras. Mais uma vez, fazendo aqui referência até ao evangelho de hoje, nada de comilanças e bebedeiras. Percebe que aqui comilança e bebedeira é o exagero. Nada disso, nada de comilança e bebedeira, nem orgias e libertinagens, nem brigas e contendas, nada disso, nada de comilança e bebedeira, de orgia e libertinagem, nem briga e confusão. Para com isso, o Senhor está vindo, prepare-se,
Percebe? De você se analisar, porque o Senhor virá numa hora que eu menos espero, num dia que eu não sei. E se Ele vier agora, e eu estiver com orgia e libertinagem no meu coração, e se Ele vier, e eu estiver no meio da cumilança e da bebedeira, e se Ele vier, e eu estiver no meio da confusão e da intriga, da discórdia, e se Ele vier, porque quem garante, não, eu terei tempo, eu vou me confessar. O Senhor virá como um ladrão, o dia do Senhor cairá como uma armadilha. É isso que diz a palavra. Por isso, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não satisfaçais aos desejos do instinto. Isto é, não vos deixeis guiar pelas obras da carne, mas deixai-vos guiar pelas obras do Espírito. É o conselho de São Paulo diante da vinda do Senhor. Meus irmãos, é o último dia do ano litúrgico do ano A. Estamos terminando. Já hoje à tarde começaremos o tempo do advento. Ponhamos no nosso coração boas motivações. Vamos fazer um santo advento. Vamos nos preparar como se fosse o último advento da nossa vida. Porque isso é sabedoria. Quem garante a você? Você que está aqui, você que acompanha pelas redes sociais, quem garante a você que você terá um outro advento? Nós não sabemos. Então vamos nos empenhar de corpo e alma, vamos nos empenhar com generosidade a fazer um santo advento, a rezar um pouco mais, a romper com hábitos antigos, com manias antigas, com obras que nós sabemos que não são do agrado de Deus. Algumas podem até não ser pecado, mas Deus não está feliz com isso. Isto é, pode não ser pecado mortal, digo, né? Mas Deus não está feliz com isso. Então vamos nos despojar, vamos ser um homem novo, vamos viver de uma maneira que eu diga, Jesus está feliz com isso. Você fez uma escolha e você diz, Jesus está feliz com isso. Você renunciou a algo, você diz, nossa, se Jesus viesse agora, Ele me daria um sorriso. Ele diria, que bonito meu filho, que bonito minha filha, estou feliz com você. Se o pai olhasse para mim agora e vai dizer, nossa, como ele, como ela é parecida com o meu filho. Essa atitude foi tão bonita, de viver na presença de nosso Senhor. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que se isso fizermos, nos prepararemos bem durante o advento para receber Jesus neste Natal. Que a Virgem Maria, neste último sábado do ano litúrgico, interceda por nós e nos alcance muitas graças para que vivamos bem o tempo que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.